Bom, olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de Quântica e a aula passada nós vimos um caso em que a gente tem um sistema de dois níveis em que foi possível resolver o sistema de equações acopladas para os coeficientes Cn de t que representam como o estado do sistema evolui sob a ação do potencial, então, do termo perturbativo dependendo do tempo. E hoje nós vamos ver, então, uma parte importante que é como tratar problemas em que a gente não tem uma solução analítica para essas equações diferenciais acopladas, né? E só relembrando, esse é um sistema de equações que a gente precisa resolver. O ômega aqui é a frequência que corresponde à diferença das energias entre os níveis envolvidos. E aqui que entra realmente a parte de teoria de perturbação, né? Então nós vamos imaginar que, usando a ideia de teoria de perturbação, esses coeficientes Cn de t, eles podem ser expandidos, uma correção em ordem zero, correção em primeira ordem, segunda ordem e assim por diante. E que a nossa tarefa então seria calcular essas diferentes correções e a depender do grau de precisão que a gente quer, a gente pode ir caminhando nessa série aqui. Então, bom, uma das formas de resolver, se a gente tem uma proposta de solução, seria tentar fazer por substituição direta. Isso não vai resolver muito, mas o que a gente faz, na verdade, existe um método que a gente chama de método iterativo, que é, por exemplo, eu imagino que o estado, ou normalmente acontece isso, né? O estado inicial do sistema é um dos estados estacionários da Hamiltoniana, por exemplo, o estado I, então, de forma que a correção em primeira ordem, né, nos coeficientes, ela é igual a zero para todos os coeficientes, com exceção do estado I, né? E que é igual a 1, então a gente usa esse input primeiro aqui no sistema de equações do lado de cá, calcula essas aqui, calcula a correção então em primeira ordem. Aí, usando esse resultado, a gente soma então as duas, coloca de novo do lado de cá, calcula a segunda ordem e assim por diante, né? Então esse seria um processo iterativo. Mas nós vamos fazer de uma forma diferente. Ao invés disso, a gente vai fazer como o livro faz, que é analisando do ponto de vista do processo de evolução temporal do sistema. E nós vamos trabalhar dentro da representação de interação, né? Então, vamos definir um operador, o I de tt0, que faz esse trabalho para a gente, ou seja, pega o estado, tudo na representação da interação, pega o estado no instante inicial e leva ou gera o estado num instante qualquer, né? Muito bem, então como a gente tem uma proposta para quem é o estado no instante t, a gente pode substituir na equação de evolução temporal do estado. Na representação de interação, nós vimos isso aqui, então eu posso substituir tanto do lado de cá quanto do lado de cá essa proposta de solução. Então, colocando aqui, né, o estado obtido por evolução temporal do estado inicial, e aqui também a mesma coisa. Bom, essa derivada é um DDT, mas esse termo aqui não depende do tempo, então a derivada vai acabar sendo somente em cima do operador evolução temporal. Então, e aqui, como eu tenho tudo lá de cá produto válido, eu posso agrupá-los dessa forma, e o que eu acabo vendo é que esse operador aqui, que está entre colchetes do lado de cá, atua sobre o estado alfa de T0, T0, e esse operador aqui, e é igual a esse operador aqui, agindo sobre o mesmo estado. Então, isso diz para a gente que IHDDT de UI de TT0 tem que ser VI UI de TT0, e isso, então, estabelece uma equação diferencial para o operador UI de T. Parecido com o que a gente viu no capítulo de evolução temporal, quando a gente
analisou o operador evolução temporal lá na representação de Schrödinger. Só que aqui a diferença, né, é interessante, porque ele é um operador, né, e ele vai evoluir de acordo na representação de interação somente de acordo com o potencial, então, aplicado. Beleza, então a gente tem essa equação diferencial, né, e a condição inicial para resolver essa equação diferencial é que quando o t for igual a t0, o i tem que ser igual a 1, né, ou seja, no instante inicial, a ação do operador evolução temporal no instante inicial tem que dar o próprio instante inicial. Então, é essa condição. Usando essa condição, a gente pode integrar dos dois lados, de t a t0, né? A integral da derivada vai dar o próprio operador calculado em t e em t0, vai dar o operador calculado em t, menos o operador calculado em t0, que é 1, eu passei para o outro do lado de lá, e aqui eu deixei a integral de 0 a t, passei o IH cortado, e a gente obtém, então, essa proposta. E, agora, essa equação aqui, ela não tem, ela é uma equação transcendental, né? Porque eu tenho o I de t0 do lado de cá, que eu não conheço, e ele depende dele mesmo, né? Então, é uma equação que não daria para a gente resolver analiticamente. E agora sim, a gente vai usar o método iterativo, que é fazer o seguinte: substituir desse lado aqui o valor do operador, né? Então, é isso aqui que a gente está fazendo. Ó, no lugar de U de E de T' T0, eu substituo quanto equivale o I de T' T0. O linha de T' T0 é 1 menos IH cortado integral de T0 até T' de VI, T duas linhas, não é? Pronto, então tá aqui. Você fala, bom, mas o que adiantou para a gente? A gente continua com o mesmo problema, né? Mas eu posso reescrever isso aqui, né? Abrindo esse produto. Então, eu vou ficar o 1 aqui, o VI de T' aqui, então uma integral única, e agora aqui eu fico uma integral que depende do I de novo. Eu faço isso mais uma vez, substituo no lugar agora desse o I de T duas linhas T0, a solução, ou seja, 1 menos I sobre H cortado integral de T0 até duas linhas. E agora, reagrupando os termos, então eu tenho uma integral de T0 a T de VI e uma integral agora que eu integro duas vezes o V de T. Então é como se fosse uma coisa em segunda ordem já, né? E do lado de cá eu tenho o I, aparece o I de novo. O que é que a gente vai fazer? Substituir de novo. Aí vai aparecer o I outra vez, e eu posso fazer isso, então, infinitas vezes, né? O que eu vou ter no final é uma expressão desse tipo, que é uma série infinita, em que eu tenho a integral uma vez, a integral duas vezes, a integral três vezes, a integral quatro vezes, a integral N vezes, esse é um termo genérico. E aí sim, aí agora eu posso dizer até onde eu quero ir. Eu quero ir, por exemplo, até a precisão aqui tá bom. Então, se eu conheço quem é o termo, o potencial do tempo, eu calculo essa integral, calculo essa outra integral e eu tenho um valor aproximado para o operador U de T0. Lembrando que isso vai ser uma função de t, porque, veja, o argumento da integração, a última integral, é sempre de t0 até t. Então, isso seria uma aproximação para esse operador UI de Tt0. E essa aqui é chamada da série de Dyson para o operador UI de Tt0. Tá? Bom, vamos juntar um pouco essas coisas e o Sakurai coloca isso sob o título de probabilidade de transição. Mas a ideia aqui é a gente tentar juntar isso, tentar juntar as duas séries de Dyson para fazer alguma coisa que seja um pouco mais operacional para a gente, né? A gente pode desenvolver um pouquinho mais e vamos usar o fato de que o instante inicial é t igual a zero e que no instante inicial o estado está num determinado estado estacionário de H0 que nós vamos chamar do ket I, ou seja, I de inicial, ou seja, número quântico associado à energia seria esse aí. Bom, todas as equações que a gente tem, está tudo na representação da interação. Então eu preciso descrever
o estado inicial na representação de interação também. E a gente vai fazer um truque, então, que é escrever uma fase adequada para o estado inicial na representação de Schrödinger. Então, eu vou considerar, por exemplo, que na representação de Schrödinger, o estado inicial é o estado I multiplicado por uma fase. Essa fase aqui, ela não vai alterar em nada esse vetor, porque, inclusive, o módulo dela é unitário, né? Se eu calcular o módulo desse vetor aqui, é igualzinho o módulo de I. Se I é normalizado, esse vetor aqui, alfa de T0T na representação de Schrödinger, também vai ser. Então, isso a gente viu lá no primeiro capítulo, que a informação do estado, a informação quântica, não está no tamanho dos vetores Ket ou Bra, mas está na direção, né? A gente poderia dizer, a direção no espaço é que é importante. Então, que a gente pode multiplicar por uma constante, é isso, inclusive, que permite que a gente faça normalização. Senão, eu não poderia fazer. Né? Mas, enfim, qual é a vantagem de escolher o estado inicial, não somente o Ket I, e multiplicar por essa fase? É fácil a gente ver. Se eu pegar essa proposta e substituir aqui para escrever qual é o estado inicial na representação de interação, o que é que vai acontecer? Isso aqui é um número, então ele vem aqui para fora, vai ficar o Ket I nesse lugar, e aqui E elevado a I, H0T sobre H cortado, agindo em I, vai dar o quê? Vai dar E elevado a I, EIT sobre H cortado, que multiplica por E elevado a menos I, EIT sobre H cortado, e dá E elevado a 0, que é 1. Então, a gente, o estado inicial na representação de interação, então, vai ser esse Ket I. Né? Então, só para ficar convenientemente escrito. Legal. Muito bem. Então, se a gente sabe quem é o estado inicial, como é que eu obtenho o estado num instante qualquer? Aplico o operador evolução temporal. Né? E aí aqui a gente vai fazer uma estratégia que é aplicar aqui o 1 de Dirac, né? Aplica o operador 1 de Dirac usando a base formada pelos autovetores de H0. Então, eu simplesmente multipliquei isso aqui por 1, por um operador unitário. Tá? Se a gente compara isso com a proposta inicial que a gente fez lá no início do capítulo, né? Que o alfa de T0T na representação de interação é uma somatória do Cn de T, né? A gente analisou, né? Que seria basicamente a somatória do Cn de T desses coeficientes usando a base n. Se eu comparo essa expressão com essa que a gente acabou de montar, o que é que a gente descobre? Que, na verdade, esses elementos de matriz aqui do operador de interação que são as constantes. Né? Então, é por isso que as duas expansões do Cn e do operador do operador evolução temporal na representação de interação, eles são conectados. Tá? Então, essa expressão indica que a probabilidade do estado ser encontrado em um dos outros autovetores de H0, num tempo t, está relacionado com o elemento de matriz do operador UI de T0 entre os estados envolvidos. Então, o módulo ao quadrado disso aqui é a probabilidade do estado, que no instante inicial era o Ket I, ser o Ket N, módulo ao quadrado disso aqui. Então, é o módulo ao quadrado do elemento de matriz do operador evolução temporal. Né? Legal. Então, como a gente tem essa relação, a gente pode comparar agora as duas séries de Dyson que a gente fez até agora, e a gente pode considerar, então, que as correções nas diferentes ordens do coeficiente do Cn de t, na verdade, vão estar relacionadas com as correções em diferentes ordens no operador evolução temporal. Né? Então, comparando aqui, né, e aí eu coloquei inclusive de cores parecidas para a gente identificar. Então, a correção em ordem 0 seria esse termo 1 aqui, né? A correção em primeira ordem seria essa primeira integral
estaria relacionado com essa primeira integral. Lembrando que eu tenho que calcular o elemento de matriz, né? Porque o CN de T eu tenho que multiplicar pelo BRAN, pelo CAT I aqui. Então, se eu multiplico pelo BRAN, pelo CAT I, esse termo aqui, eu vou obter a correção em primeira ordem e assim por diante. Tá? Então, agora a gente tem uma forma um pouco mais prática de como resolver o meu problema e ir calculando as diferentes ordens aqui. E isso está relacionado diretamente com o termo temporal que tem na newtoniana, né? Ou potencial dependente do tempo na representação de interação. Tá? Muito bem. Usando o fato de que no instante inicial, em t igual a 0, o sistema estava no instante i, o Cn0 de t tem que ser delta de ni. Né? Por quê? No instante inicial ele tem que ser 1, não é isso? E os outros termos aqui vão fazendo depois ele reduzir de tamanho, né? Então, e se for um estado diferente do i, ele tem que começar em 0. Então, a correção em ordem 0 aqui, ele é 1 se o n for o estado i, ou seja, a probabilidade dele permanecer naquele estado, e ele tem que começar com 0 aqui se for um outro estado qualquer. Tá? A correção em primeira ordem, então, vai ser o elemento de matriz dessa integral, né? Então, é menos o elemento de matriz disso aqui tudo. E aqui eu já usei o fato, eu vou multiplicar aqui pelo BRAN e pelo CAT I, eu já usei o fato de que a integral é no tempo, então eu posso passar o BRA e o CAT para dentro da integral. Né? E aí, lembrando que um operador qualquer na representação de interação é escrito em termos do operador na representação de Schrödinger, então eu posso escrever o potencial dependente do tempo na representação de interação, do potencial dependente do tempo que estava lá no meu hamiltoniano, e multiplicando então por e elevado a menos i h0 t' do lado direito e e elevado a i h0 t' sobre h cortado do lado esquerdo. Bom, esse operador aqui, como isso aqui é um autovetor de h0, então quando esse agir sobre aqui vai dar menos i e i t' sobre h cortado. E esse aqui também é um autovetor de h0, quando esse operador agir aqui vai dar e elevado a i e n t' sobre h cortado. Então, aí esses dois números podem sair desse elemento de matriz e vai ficar e elevado a i sobre h cortado e n menos ei, né? Essa diferença de energia dividido por h cortado dá ômega de ni t', e aqui fica o elemento de matriz do operador evolução temporal. Então veja que a gente tem uma proposta interessante para já calcular o coeficiente, a correção em primeira ordem. Né? Lembrando aqui o que eu falei sobre o ômega. Né? A correção em segunda ordem seria essa integral aqui, a gente fazendo a mesma ideia, né? Coloca aqui primeiro um de Dirac aqui dentro, aí substitui, então eu tenho dois elementos de matriz diferentes, substitui no lugar do V de I, a mesma ideia, eu tenho esta outra integral que tem que ser resolvida, mas, em tese, eu consigo calcular a correção em segunda ordem de energia, no CN de T, pegando o potencial e os dois estados envolvidos na transição. Né? Muito bem. E os estados envolvidos na transição. Agora, aqui é importante que eu já tenha uma somatória sobre todos os outros estados. Né? Então, o coeficiente de segunda ordem, eu já tenho uma contribuição do que vem dos outros estados e não só dos dois estados envolvidos, então, na pergunta, né? Qual é a probabilidade dele estar no estado N se ele estava inicialmente no estado I. A probabilidade de transição, que é isso que a gente estava falando, ela é indicada pela letra P. E esse símbolo aqui indica que probabilidade de transição, porque eu quero saber qual é a probabilidade dele estar no estado I e ir para o estado N. Isso aqui vai ser o módulo do CN quadrado. Então, é o módulo da correção em primeira ordem mais correção em segunda ordem ao quadrado. Por que não tem a correção em ordem zero aqui?
Porque, como é a transição, eu não incluo o estado I. Eu não estou perguntando qual é a probabilidade dele continuar no estado I. Eu estou perguntando a probabilidade dele ir para um outro estado diferente. E aí, o CN0 é zero. Né? Então, o primeiro termo importante aqui é a correção em primeira ordem nos coeficientes. Normalmente é o que a gente calcula. Então, normalmente a gente calcula a correção em primeira ordem e isso aproxima, então, isso para o módulo ao quadrado do CN de T, que é a probabilidade, então, de transição. Né? Então, essa é a ideia da teoria geral, da teoria de perturbação. Então, agora a gente vai fazer... nas próximas aulas, a gente vai começar a aplicar isso para diferentes casos e nós vamos nos preocupar exatamente em calcular, basicamente nós vamos calcular a correção em primeira ordem e vamos igualar isso à probabilidade de transição. Então não vamos ficar satisfeitos com a correção em primeira ordem, já vai servir para a gente analisar uma série de efeitos interessantes que acontecem então nos exemplos, mas a gente vai fazer isso numa próxima aula. Valeu, pessoal, muito obrigado, então, e até a próxima.